Ele, um humorista, ela, uma executiva. Os dois escolheram viver a vida, o passar do tempo, com mais leveza. Bom, primeira pergunta para os dois. Quando é que a gente fica velho? Andréa. Que perguntona, assim, logo de cara. Talvez a minha resposta vai ser o que é ser velho, né? Qual é essa definição de velho? Acho que quando eu cresci, a ideia de velho era uma. E eu acho que eu codificava e associava isso com muitos símbolos. Iam desde o modo de se vestir, a como você agia, o que você fazia, o que você não fazia, e estava associada a uma certa debilidade paulatina que ia acontecendo, quase como você ia saindo de cena, né? Talvez um pouco disso ainda aconteça, eu não sei dizer, mas eu acho que a noção do tempo corrido, que traz experiência, traz vivência, traz Reflexão. bagagem, né? Uhum. Eu acho que talvez seja uma outra forma de definir o que é ficar velho e acumular vida. Eu acho que você fica velho no momento que você olha no café da manhã, na mesa, e tem mais remédio do que comida. Aquele bando de pílulazinha. Eu acho que essa é uma maneira assim de... Enfim, uma brincadeira falando sobre a velhice. Mas eu Mas acho é que verdade hoje em também. dia... né? É verdade, né? Um outro aspecto também é quando você começa a acordar mais de uma vez para ir no banheiro de noite. Você só está Só alguns contando sintomas, tragédia aqui. entendeu? Mas assim, eu acho que você tem um lado positivo da velhice, que é justamente o acúmulo da experiência, e você vai se tornando mais fácil contar histórias, porque você passou por tantas coisas, né? Eu, desde garoto, assim, eu gostava de conversar com os velhos. Gostava de ouvir história, gostava de ir na oficina com meu pai, sabe? De acompanhar o meu pai nas andanças dele e tudo, sabe? E tem gente que não tem essa paciência. Tem gente que não quer Não ouvir tem aquela esse história. interesse, Não né? tem Curiosidade. interesse. Exatamente. Então, quando você encontra alguém que gosta de saborear as histórias que você tem, a experiência que você acumulou, é bem bacana, é bem legal, né? Eu acho que tem a ver com a compreensão de que existe valor em muitas coisas, né? Assim, acho que tem valores e coisas da juventude e tem valores e coisas da idade corrida, né? Do tempo corrido. Eu estava ainda elaborando sobre a primeira pergunta, né? Que é essa ideia de velhice e é quase que associada a algo ruim, né? É. Fico velho, portanto, isso é ruim. E eu tenho pensado demais. É ruim ficar velho? Na minha cabeça, pelo menos, tem muito a ver com ciclos. São ciclos. Tem um ciclo da juventude e do experimentar e do descobrir e do não conhecer, porque nem deu tempo de conhecer. Tem o ciclo do já ir entendendo e colhendo os aprendizados daquilo que você já experimentou, mas você ainda está descobrindo. E eu acho que você pode ser velho e ainda ter um gosto pela vida e uma vontade de aprender e descobrir que é imensa. Até porque a gente vai morrer sem descobrir a maior, né? A gente morre ignorante ainda, por mais que você trabalhe a vida inteira em conhecer, aprender e se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que essa ideia da junção, e aonde eu vejo o benefício, é por entender que existem coisas da juventude que são peculiares a ela e a esse ciclo de vida. E existir que tem coisas peculiares da velhice ou das diferentes idades, né, que a gente pode viver. Esse encontro é lindo, pode ser lindo, se existe esse olhar apreciativo, se existe esse olhar de ter curiosidade sobre o outro. Eu acho que quando você entende que o sentido exato da troca, né? Que você tem a ensinar, mas você tem o que aprender também. Então isso tanto vale do ponto de vista do jovem quanto do ponto de vista do velho, que às vezes também tem os velhos meio chatos que eles não querem aprender nada, eles acham que já sabem tudo e tudo tem que ensinar. E nem tudo você tem, nem tudo que você viveu você precisa passar. E ele entendeu? espanta, né, o jovem. Exatamente. E aí acaba ignorando a novidade que o jovem vem trazendo e que pode alimentar também a sua vida, né? E eu falo isso assim, eu, por exemplo, neste momento da minha vida,
na fase velha da minha vida, né? Eu estou numa outra etapa profissional em que eu tenho uma troca muito grande com os mais jovens, e essa troca é muito proveitosa, porque assim, eu estou aprendendo a fazer a usar uma ferramenta que eu não sabia, que era a coisa um show solo, por exemplo, de você estar sozinho num palco fazendo um show, e isso eu observo os mais jovens que já cresceram nesse momento aí, ao mesmo tempo em que eu posso trazer para eles a experiência acumulada no humor aí, que eu tenho mais de 30 anos atuando nisso, né? Então, Hélio, mas você que já foi né, referência lá nos anos 90 para os jovens da sua idade, hoje, além desse jovem que você está se referindo, você é também uma referência para as pessoas da sua idade. Assim, quando olham para você, é uma pessoa super produtiva, aí fazendo show, hoje mesmo está contando que vai não sei onde, não sei onde, não sei onde. Quer dizer, tem que ter uma energia, quer dizer, Sim, você sim. é uma referência, você vê que você é uma referência para as pessoas da sua idade? Olha, você sabe que isso já foi mais evidente, assim, ser referência para o pessoal da minha idade, porque como eu tenho essa vida ativa, estou em movimento e tudo mais, e vejo muitas pessoas da minha idade que já jogaram a toalha. Isso, Entende? Então, de fato, me vejo como uma referência e vejo como um exemplo que... Inspiração mesmo. Exatamente, como inspiração. Porque muitas coisas boas começaram a acontecer na minha vida depois de uma certa idade. Até, por exemplo, o meu envolvimento com o esporte. Eu era um cara totalmente sedentário quando eu era jovem, entendeu? E hoje eu sou um atleta, eu faço... Você nada quanto? Você nada no mar, né? Eu faço natação no mar, Nossa, já pensou? sabe, com bastante frequência e, às vezes, volumes grandes de distância. E foi gradativo, porque outro dia o Drauzio veio aqui, ele falou assim, olha, eu resolvi começar a correr aos 49 anos de idade. Aí um amigo virou e falou assim, e aos 50 começa a decadência. Você está aí com 63, né? Nadando no mar, que é muito mais difícil. Quando eu era garoto, eu nadava mal. Quando eu estava ali com meus 30 e poucos anos, eu tinha horror à coisa tinha medo do mar. Até porque eu sou da Vila da Penha, eu não sou da beira do mar, né? Sou do subúrbio, enfim, periferia do Rio. Então eu não tinha muita intimidade com o mar. Eu ia para a praia para ficar com o pessoal tomando cerveja, só ia na água para dar aquela refrescada, voltar. Disfarçava que não entrava. Sabe, mas eu tinha uma cerimônia com o mar. E quando eu comecei a ficar mais velho, achando assim que eu tinha que fazer alguma atividade física, não queria ir para uma academia, pensei, pô, que esporte eu posso fazer e tal. Comecei a me aproximar da natação. E eu comecei, meu primeiro contato com a natação foi lá, quando garoto, sabe? Minha mãe botou para ter aula de natação, com vários garotos, e como quase todos os garotos, também não aprendi a nadar, deixei rolar. E aí passei para a juventude, não estava nem aí e tal. Quando eu tive filho, que eu fui botar os meninos para ter aula de natação numa academiazinha, aí eu vi que tinha aula de natação para adulto. Eu perguntei, mas é possível mesmo a gente aprender a nadar direito e tal? O cara, não é possível tal. Eu comecei a me envolver. Quando eu fiz 50 anos, eu comecei a levar mais a sério aquela coisa. E aí eu conheci a coisa da natação no mar, me amarrei na coisa da natação no mar, comecei a fazer com bastante frequência. Nossa. E me envolvi, faço travessia, já viajei várias vezes. Nossa. Só para fazer competição, sabe? E outra coisa da idade, assim, você vê que é possível você participar de uma competição, mesmo sabendo que não vai ganhar, né? Porque o jovem, eu vejo meus filhos, eles não querem fazer nenhum esporte, né? não querem fazer nenhum esporte que eles não vejam que tem chance de ganhar. Entendeu? E aí fica eu e minha mulher também pratica esporte, ela faz hipismo e tudo. Então essa tranquilidade é uma coisa, é resultado de uma reflexão
e do tempo de vida, né? É a passagem do tempo que ajuda a gente a enxergar isso, assim, eu quero fazer a cerâmica porque eu quero tocar, eu vou nadar porque eu olho e vejo alguma coisa quando eu saio da água, eu não sei. Eu acho que a passagem do tempo aumenta as chances de isso acontecer, mas eu acho que cabe a cada um e a sua história de vida o que você pode ou não pode fazer. Mas eu queria trazer aqui para a gente uma mensagem de uma seguidora do nosso podcast que chama Júlia Costa. E ela disse o seguinte, agora aqui a vida como ela é. Ela diz assim, difícil de envelhecer é a segregação no trabalho, na vida. Vocês sentiram isso quando assim, o tempo foi passando, a idade chegando? Porque você, quando a produção ligou para você, você diz o seguinte, eu me apresento como uma mulher de 52 anos, que teve 30 anos de vida executiva, saiu de uma jornada de autoconhecimento para se reencontrar e entender. Porque você queria viver o seu novo tempo? O que era isso, André? Sim, acho que sim. Porque essa mulher está dizendo aqui que é muito difícil, que ela é excluída, que ela não consegue, que é difícil. Para a maioria, né? No fundo, a gente está... Pois é. Eu acho que existe, de fato, uma construção cultural de efetivamente, compulsoriamente, aposentar as pessoas, né? Tirá-las de cena. Uhum. E eu acho que isso... O ideal seria que isso fosse uma escolha de cada um, porque você pode, em algum momento, escolher sair de cena porque você quer outras coisas. Quando isso acontece de um jeito abrupto e você é tirado de cena antes da hora que você gostaria de ter sido tirado de cena, porque a idade pesa ou porque sentem que você não está mais nesse lugar, eu acho que é ruim. No meu caso, eu tive um rompimento no meu processo de carreira executiva inesperado, e eu tive que fazer um olhar interno de tentar descobrir quem eu era, assim, já que agora eu não era executiva, e acho que uma pergunta da minha filha mais nova foi muito interessante quando eu contei para elas que eu estava saindo da empresa onde eu estava, que a gente ia ter que repensar e que eu precisava, né, entender o que era esse novo momento. Ela olhou para mim assim, ué, mamãe, mas você não é mais executiva, você é o quê? E aí eu falei, o que eu sou, né? O que eu sou? Vamos descobrir juntas. Sou sua mãe. Isso eu sei que eu também sou. O que sobrou de mim, né? O que eu sou agora que eu não sou mais executiva? E eu acho que uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter tomado a decisão, e eu podia tomar essa decisão, foi não aceitar as primeiras propostas de emprego que eu recebi logo depois que eu saí, porque ainda bem que eu tive esse privilégio também de receber algumas ofertas, né, de seguir nessa mesma toada. E eu me coloquei num ano sabático. Falei, não, eu vou tirar um ano para pensar aonde que eu quero alocar minha energia vital. Tô com 52 anos, trabalhando há 30 sem parar, e eu quero saber quem sou eu nesse momento da vida e aonde que eu sou mais útil para mim e para o mundo. E aí saí num ano sabático, fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, fui para Exalém, fiz um roteiro do sabático. Sozinha? Sozinha. Nossa. Foi sozinha. E foi uma peregrinação de autoconhecimento e de autoamor. Eu gostaria de saber, Hélio, se o humor, ele pode... como é que ele... Bom, pode, tanto é que você falou que já no teu stand-up você trata do envelhecimento. Como é possível tratar essa questão do envelhecimento? Ou de que jeito você tem tratado a questão do envelhecimento no humor? Eu acho que eu posso tratar o envelhecimento no humor porque eu estou envelhecendo bem. Então eu estou tranquilo em relação a isso. Eu posso fazer que é envelhecer bem? Assim? Eu estou ativo, eu tenho energia, eu faço coisas, eu não estou parado, sabe? Eu mudei de ramo, enfim, a minha cabeça está funcionando. Então, assim, eu fico muito a cavaleiro de fazer piadas, até com as dificuldades que eu passo, entende? Porque, de fato, elas não me imobilizam, sabe? Eu acho que se essas dificuldades fossem, de fato, grandes problemas que me desestabilizassem,
provavelmente eu não teria coragem de encarar, de ficar tirando graça dele. E acho que, inclusive, as pessoas não iam rir, sabe? Eu acho que as pessoas riem dos meus problemas de ser velho, porque elas não me veem O que um você velho, fala, por exemplo, sabe? durante o show, a matéria-prima é o envelhecimento? Primeiro sintoma que eu percebi que estava ficando velho foi quando eu percebi no café da manhã que eu tinha mais remédio do que comida na mesa, entendeu? Remédio para colesterol, para pressão, para incontinência urinária, para dor, que eu nem estava sentindo, mas uma hora ia sentir. E remédio para memória, para obviamente me lembrar desses remédios todos, entendeu? Sabe? E essa questão também da incontinência urinária, que enfim, poderia estar falando, tecnicamente falando de incontinência urinária, as pessoas vão falar, realmente, coitado. Mas quando eu falo, pô, sabe, da frequência de vezes que você acorda para ir no banheiro fazer xixi, sabe? Aí fica diferente. E quando você fala das várias vezes que você acorda para ir no banheiro fazer xixi e não consegue chegar a tempo no vaso, são questões, entendeu? Sabe? Essa coisa da dor, a gente está sempre com alguma dor em algum lugar, sabe? Ou é no pescoço, ou é na cervical, é na lombar, não sei o quê, sabe? No ombro. Sempre parece assim, não, você tem dor. Ela vai mudando de lugar de acordo com o momento que você está vivendo. E isso é uma coisa que a gente acaba aprendendo a conviver. Agora, quem ri dessas piadas é a pessoa que se identifica com essa situação ou é a plateia em geral? Aí a minha pergunta é o seguinte, como você está envelhecendo dentro da tua profissão de humorista, como é que você trabalha com essa plateia renovada? Foi chegando gente nova. Tem gente nova, mas também tem gente que vai porque gostava do meu trabalho, gostava do Cacete Planeta, era fã do Caceta, entendeu? E é curioso assim que a cena do stand-up, a massa da plateia é uma plateia jovem, né? Verdade. Agora, o meu desafio é agradar essa plateia jovem e também atrair a plateia da minha geração para ir ver o show de stand-up. Então, é uma coisa que tem até esse fenômeno tem acontecido assim, dos comedies estarem agradecendo por eu estar ali trazendo uma plateia mais velha, que é um público que consome mais, entendeu? Então, é uma plateia que, em vez de estar tomando refrigerante, pode estar tomando um vinho e tudo mais. Então, é uma coisa interessante. Eu acho que, assim, o meu show, ele tem vários aspectos. Esse set sobre a questão da tal da melhor idade, não sei para quem, acaba que cria uma identificação maior com o público mais velho, entende? Mas eu, de certa maneira, eu estou contando, olha só como é que é a vida da gente, contando para os mais jovens como é que é a vida da gente também, entendeu? Porque como eu sempre tive uma trajetória de exceção, assim, eu sou um preto que circula em ambiente elitizado, sabe, e tal, desde que eu saí da Vila da Penha, comecei a estudar no Colégio São Bento. Exato. Então, se isso durante um período bom da minha vida criava um mal-estar, um constrangimento, uma inibição. Quase uma novidade aquela pessoa ali, né? E aquilo, no momento que você não quer ser novidade, você quer ser igual aos outros. Ainda a gente estava fazendo as contas aqui, na linha dos humoristas negros, a gente teve o Grande Otelo, 20 anos depois, isso nos anos 40, 50, depois nos 60 o Mussum, depois você. Quer dizer, nos últimos 20 anos, claro, você tem até um projeto que chama Risadas Pretas Importam. Risadas Pretas Importam, que eu acho que tem muitos jovens negros aí atuando. Sim. Mas que chega nesse nível, nessa escala de acesso ao público, ficou em você. No contato com essa nova geração, é que eu comecei a perceber a importância do meu papel. Exato. E da minha imagem, e de ser um comediante preto que estava na televisão
assim, no highlight da televisão, né? Ali na TV Globo, horário nobre, fazendo sucesso e tudo mais. E faço uma diferença da minha participação em relação ao Mussum e ao Grande Otelo, que eram pessoas absolutamente geniais, mas eles eram performáticos, eles eram pessoas que trabalhavam muito com a coisa do ator, da atuação e tudo mais. Eu sou um dos raros, dos primeiros pretos que estavam na televisão com um trabalho autoral. Eu era ator, eu era autor. Eu estava falando algo que eu estava escrevendo. E, de uma maneira geral, as redações são brancas, foram e são brancas. Então, quer dizer, isso é uma diferença. Isso não mudou, Hã? Hélio? Isso não mudou? Isso está mudando. Isso tem uma mudança muito pequena, entendeu? Isso, já existem alguns projetos que têm uma maioria de autores pretos, diretores pretos e tal, mas assim, são projetos pontuais ainda. A maioria das grandes atrações, você for dar uma olhada na redação, a redação é basicamente branca, mas hoje já tem algum elemento. Na minha época era só eu, sabe? Então, quer dizer, na época do Mussum nem isso, algum branco estava escrevendo lá para ele. Então, quando eu comecei a ter contato com a nova geração, é que eles começaram a falar sabe, que eu resolvi fazer humor porque quando eu vi você e tal, eu fui me dando conta da importância de eu estar ali na TV Globo, sabe, fazendo sucesso no horário nobre. Agora eu queria voltar à história dos seus filhos, e aí trazer o assunto do racismo aqui para a nossa conversa. A minha pergunta é a seguinte: mudou o que foi para você lá, você com os 30 anos, para o seu filho agora? E eu trago a Andréia para essa conversa, porque a Andréia também, quando se separa, namora um homem mais jovem e é negro, é isso? Então, assim, que tipo de situação que vocês vivenciam hoje, você por estar com um companheiro que é negro e você que tem uma longa estrada aí, deve ter passado, mas deve ter vivido menos por ter se tornado uma celebridade, né, eu imagino. Mas... Sim, assim, depois que eu fiquei uma figura conhecida, as coisas mudaram bastante. Então, os meus filhos, eles vivem uma vida muito tranquila, entendeu? Eles não têm grandes problemas, porque eles têm uma condição social bastante confortável, sabe? Eu estava numa conquista, eu chegava num lugar, eu era aquele cara que tinha pegado 2 ônibus para chegar num lugar onde as pessoas chegavam com um carro com motorista, entendeu? Eles chegam de motorista, então, quer dizer, não tem muito... Eles não vivem essa questão de uma maneira que uma pessoa que sai da periferia, que passa por dificuldade, vive, entendeu? Eu hoje convivo com algumas pessoas que trabalham comigo que passam muito mais problemas do que certamente eles passam, sabe, entendeu? A pessoa que está ali, está comigo, está trabalhando, está igual, está contribuindo igualzinho, mas o cara está com um problema que foi despejado anteontem, tem que arrumar a casa, sabe? A outra, sabe, não tem dinheiro para não posso ir amanhã porque eu não tenho dinheiro para pagar para pagar um Uber para chegar aí, entendeu? Se eu pagar Uber, não sei como é que eu vou, como é que vai ser o meu dinheiro para refeição, entendeu? Então, problemas, essas questões econômicas acabam agravando a questão racial. Então, para as mulheres nas empresas, de onde você conhece muito bem ali o cardápio, como que abre espaço para as mulheres mais velhas dentro das empresas? Acho que primeiro tem que abrir para as mulheres, né? Porque ainda as mulheres em posições de liderança são uma minoria absurda. Tipo, não deve passar de 12% no Brasil o número de mulheres em CEOs. Talvez esteja em 15 hoje em dia. Eu lembro que há uns 15 anos atrás era 7, né? Então, dobrou, mas ainda é 15. É absolutamente inexpressivo considerando o papel que tem. E você vê uma curva muito clara. Entra metade, fica quase ninguém.
Isso tem a ver com uma série de desenhos estruturais, inclusive de qual é o papel da mulher, do cuidar, do dedicar-se a outra função social que não é a do provimento ou do exercício da sua profissão. Então, isso ainda acontece. Está melhorando? Está melhorando. Na velocidade que deveria? Seguramente não. Mas eu também acho que existe hoje uma consciência de, será que são esses os espaços que a gente quer ocupar? E aí, para as mulheres mais velhas, menos ainda. Mas Menos tem um ainda. áudio que você mandou para a nossa produção que eu queria aqui só confrontar e entender melhor o que você falou. Você falou que talvez o modo das organizações seja para pessoas mais jovens mesmo. O que é isso? O que Isso você é uma quis dizer? leitura minha particular, Aham. que é fruto do momento que eu estou vivendo, que depois de ter sido tirada, decidiu que não queria voltar, né? Então eu vou colocar essa referência Essa de quem eu informação sou. a mais. Essa informação a mais. E por que hoje, por exemplo, quando eu olho para organizações, eu tenho nenhuma vontade de voltar a atuar em cargos executivos como os que eu já atuei no passado e que tive convites para voltar a atuar e continuo tendo convites para voltar a atuar. Porque aquela dinâmica, naquele sistema, que ainda é majoritariamente hierárquico, que foi desenhado para homens por homens, e que tem uma lógica de crescimento infinito, de consumo infinito, esse lugar, e que usa o talento das pessoas como mais um insumo, esse lugar eu não quero voltar para ele. Entendi. Agora vejo talvez que tenha valor, que tenha espaço, e que para quem ainda está construindo a sua carreira e quer aprender e quer navegar esses lugares, que tenha valor. Eu não acho que não tem valor. Para mim, hoje em dia, esse lugar não é para uma mulher de 52 anos que já experimentou, Sei. já teve muito Agora, sucesso e que não quer voltar para ele. Uma empresa que comece a contratar mulheres mais velhas, isso seria transgressor? Ainda mais se elas estiverem negras, se forem mulheres maravilhoso, seria pretas, já pensou? espetacular, seria Aí- espetacular. Eu acho que sim, mas eu acho que tem uma maturidade, uma consciência que vem com a idade, que talvez te deixe também menos disponível a certas coisas as quais meio que é um implícito que faz parte da forma como as organizações operam. E eu acho que com a idade você vai ficando um pouco mais crítico, um pouco mais seletivo, se você tem o privilégio econômico de poder ser seletivo. Eu acho que talvez se talvez tenham coisas do modus operandi de empresas que não sejam interessantes para quem está em outro lugar e não precisa estar nesse Agora, lugar. lembrando até de novo aqui uma coisa que o Drauzio falou no nosso programa semana passada, ele disse assim, mas a sociedade não vai ter jeito, porque a população jovem está diminuindo e vai ser preciso gente para trabalhar, então esses mais velhos vão ter que ser absorvidos. Mas Você vê esse futuro também? Aí, eu acho que aí... mas essa coisa não pode ser, não será automática, acho que, porque tem a ver também um tempo de preparo dessas pessoas, desses novos profissionais, desses velhos profissionais que vão voltar. Tem De que atualização, você quer dizer? de todas as formas, eu acho que você tem que ter a paciência da formação. Então, tipo assim, como colocar negros em cargos mais relevantes nas empresas. Bem, você vai ter que ter, a empresa vai ter que investir num tempo, na formação. Então, assim, até mesmo a hora de selecionar, se você está selecionando mas eu preciso que seja uma pessoa que já seja bilíngue, que tenha se formado na FGV. Bom, então você já está definindo que é uma pessoa branca, sabe? Se você quer uma pessoa preta, você tem que... Bom, então você tem que ter a paciência, essa pessoa vai vir com menos inglês, a gente vai ter que investir para que ela faça, para que ela... entende? E agora, o que ela tem... pode ser que ela tenha uma vontade maior de crescer do que aquela pessoa que está acomodada, porque sabe, um empate é um bom resultado na minha vida. Entendeu? Eu escutei uma fala linda no Dia da Mulher Negra e Latino-Americana, e caribenha latino-americana, que foi agora 2, 3 semanas atrás, e uma mulher negra que fez um texto a respeito, ela falava que as mulheres afro-latinas e caribenhas tinham a senioridade vivencial, que é um atributo
interessantíssimo e que hoje não é valorizado. Então eu acho que essas estruturas também elas estão desenhadas para valorizar características de homens brancos, na sua maioria jovens. Se você não começa a enxergar que ou os negros, as mulheres, as pessoas mais velhas trazem outras características e valorizar essas outras características no modus operandi, no desenho dos modelos de negócio, você vai ter pessoas que entram e saem, e não ficam, e não desenvolvem, e não crescem. E não o que as empresas perdem com isso, quando elas não trazem essa mistura para dentro das suas corporações, dos seus quadros? Criatividade, Sim. inovação. Eu acho que perde muita qualidade, porque assim, eu vejo... hoje, se eu for apresentar um projeto de uma série, alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou apresentar para os jovens, entendeu? O cara que vai avaliar, o cara que vai avaliar o meu trabalho é um cara que, quando ele nasceu, já estava fazendo, entende? E aí... Isso é ruim? Eu não estou entendendo o que você quer dizer. O que eu quero dizer é que existe também... assim, precisamos aprender com os jovens, mas assim, existe uma soberba do jovem de achar que ele sabe coisas que de fato ele não sabe, entendeu? E que aí ele quer te ensinar uma coisa que você já faz há 200 anos. Isso é uma coisa muito comum, né? Entendeu? Quando você coloca jovens executivos e aí você chega ali para apresentar uma coisa e você vê que a pessoa está falando uma coisa que você sabe que, entendeu? Beleza, no curto prazo ele tem razão, no longo prazo não tem, entendeu? Eu vejo assim que a qualidade dos produtos tem caído um pouco em função dessa coisa. Por outro lado, você tem novidades. Falando sobre o humor, não queria perder esse gancho aqui. Você acha que esse humor que está aí, sem nomear, claro, ele é mais comportado, ele é mais enquadrado, assim, porque Olha, aí, onde está esse humor? O que sabe? Essas generalizações são muito perigosas. Sei. Porque, assim, você tem assim, são tendências, são coisas diferentes. Então assim, eu fazia um programa em que sentava toda uma família na frente de um aparelho de televisão para assistir. Então, qual era o meu papel? Era fazer um programa que segurasse todas aquelas pessoas. Vocês pensavam nisso? A gente tinha que pensar nisso, entendeu? Fazia parte do nosso trabalho. Agora, hoje, se você tem um mesmo programa assistido por várias pessoas daquela casa, esse programa está sendo assistido em horários diferentes, em meios diferentes. Vai ter um que está vendo num laptop, ou está vendo no celular, ou está vendo na televisão. Então, quer dizer, a pessoa que está criando hoje, ela tem que se adaptar a esse novo meio. Então, a gente que sempre falava para uma TV aberta para todo mundo, hoje quem é que está fazendo sucesso? Quem fala para os nichos, né? Então o cara fala com, sabe... Como é que você faz para distribuir sua produção artística? Como é que você lida com esse mundo digital, Hélio? Porque você é presente. Sim, mas eu sou presente se você comparar com uma pessoa que de fato tem um domínio total. Domínio e ganha muito dinheiro com isso, você vai ver que a minha presença é ínfima, entendeu? Entendi. Sabe? O que eu tenho que ter é a tranquilidade de entender, sabe, que determinadas pessoas têm lidam essas com habilidades com muito mais naturalidade, porque já nasceram, aquilo já existia, do que você que está aprendendo a utilizar aquela ferramenta. São coisas diferentes. Mas voltando ao jovem interlocutor lá que você foi conversar, existe uma falta voltando ao negócio da memória, de entender as biografias, a história e respeitar a opinião de quem está sentado na sua frente, que é uma pessoa que, né, tem uma longa estrada, muita produção, muito a trocar com você jovem. Eu acho assim que também depende de para quem você vai falar, né? Se eu quero falar com um cara jovem, talvez esse jovem ali na frente seja um cara bem útil, entendeu? Mas se eu falar assim, não, eu queria falar com outro tipo de público,
aquele cara pode dizer assim, não, esse público não existe, ele não conhece, aquele público não existe, entendeu? Então vai ficar mais difícil vender aquele projeto, sabe? Esse tipo de cuidado, entendeu? E de entender que existem talentos diferentes, existem objetivos diferentes e que podem ser atingidos de formas diferentes. Isso eu acho que é um aprendizado que vai ocorrer num longo prazo, né? Você sabe que eu tô aqui refletindo um pouco sobre a conversa que a gente está tendo e eu acho que com a idade a gente vai aprendendo que tem tantas nuances, né? E que eu acho que a gente, pelo menos para mim, eu sempre gosto de falar assim, essa é a minha perspectiva e leitura de mundo, ela não pretende ser universal. Mas eu hoje me vejo muito mais sensível às diferenças e a valorização das diferenças e a compreensão de que não é o bom e o ruim, né? Essa polarização que a gente até como sociedade hoje vive, para mim ela é tão pobre, porque se tem uma coisa interessante é a gente entender que as pessoas são complexas, as estruturas são complexas. Então, eu estava pensando, as organizações, do jeito que elas estão aí, elas cumprem um papel que tem gerado resultados X. Alguns desenhados para serem gerados dessa forma, remunerados e incentivados dessa forma, e, portanto, é por isso que se perpetuam. Só que elas trouxeram também, e não porque são más, nem maquiavélicas, nem porque tem gente lá ruim, não é isso, é assim, são sistemas desenhados para produzir estes resultados, que durante um período de tempo talvez tenha cumprido o seu papel. Hoje a gente vê que esses resultados têm efeitos colaterais e efeitos não intencionais que são muito claros. A exclusão de diversidade e representatividade, modelos de negócio que são destrutivos do planeta e dos seus recursos naturais, e a gente está aprendendo que talvez esses modelos não sirvam mais. Então, o modelo hierárquico estruturado dessa forma está se esgotando. E aí, qual é o valor de ter gente diferente, mais velha junto com mais nova? O jovem não está errado nem certo. A pessoa mais velha não está errada nem certa. São perspectivas e leituras de uma realidade que, quando colocadas juntas, tem a chance incrível de trazer uma leitura. Quando eu estava falando assim, dava a sensação, não, sabe, tá reclamando porque todos os executivos são jovens, todos os curadores são jovens. Não, eu acho que o que funciona é a mistura, sabe? O que funciona é a mistura, para que as pessoas isso é moderno, tragam, isso é contemporâneo. cada um traz a sua experiência, a sua vivência, sabe? O seu longo prazo, o seu curto prazo, e aquilo junto pode dar uma resultante mais interessante do que você ter uma coisa monocromática. Exato, de monoculturas, né? Como eles falam, monocultura da mente, monocultura de tudo. E como que vocês veem o futuro dessas empresas, dessas marcas que buscam a juventude eterna? Ou seja, ficam querendo sempre se rejuvenescer. Acho que o culto à juventude, pelo menos na história que foi narrada, que a gente aprendeu ocidental, ela é muito antiga, né? Porque eu acho que existe uma vontade de vida. E a gente associa a vida àquilo que é jovem, ou aqueles símbolos da juventude. O que eu acho que é equivocado, que foi utilizado de forma muitas vezes errônea e não transparente, é você usar você exponenciar esses desejos, você só alimentar o desejo da juventude sem também reconhecer que as várias estações. Eu acho que a gente avançou muito não sei dizer se é muito ou se é pouco. Acho que a gente avançou na consciência de que isso acontece. Eu não sei se a gente avançou na mudança da prática e nem da busca da juventude eterna, né? Haja vista cirurgias, a quantidade de procedimentos que são feitos. O reflexo disso na sociedade. O reflexo disso na sociedade. Mas eu acho que, de novo, a gente tem mais consciência desse lugar e fala mais dele. Se essa conversa tem levado à mudança de atitudes, eu acho que em algumas medidas sim, talvez em outras nem tanto. E você, Hélio, como que você vê o futuro dessas marcas que buscam essa
essa água da juventude eterna aí para os seus produtos? Eu acho que esses movimentos, eles tendem a ser pendulares, entendeu? Então, se num momento ele está muito radical para um lado, depois ele vira muito radical para o outro, eu acho que num longo prazo, esse balanço tende a chegar a uma linha média. Por outro lado, a gente vê que é um exagero você querer, aos 70 anos, ter uma cara de 35, Claro. entendeu? Você acaba ficando uma pessoa de 35 feia, sabe? Você poderia ser uma pessoa de 70 anos bonita, entende? E às vezes a pessoa não percebe isso, entendeu? Aí fica tentando fazer aquela franjinha que, pelo amor de Deus, você não tá vendo, não dá mais, sabe? Então, eu acho que, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista corporativo, a tendência é que no futuro as pessoas percebam o que tem de virtude nesse movimento e o que tem de erro, sabe? E vamos eliminando um, trazendo o outro, sabe? Vocês aqui, do jeito que vocês vão se colocando, contando as coisas, vocês demonstram assim muita coragem mesmo, né? De se colocar, de falar, de se expor. Esse é um combustível também para a pessoa que chega. Engraçado porque eu senti isso em todo mundo que veio aqui, que fala, se coloca e tal. É um combustível para esse momento da vida, para você acordar e fazer as coisas? Eu sinto que é uma resultante. Mais do que e também talvez sirva de combustível, mas eu acho que hoje a idade me trouxe mais coragem, mais confiança. Acho que talvez coragem, acho que corajosa, acho que eu sempre fui de algum jeito, talvez manifestado de diferentes maneiras, mas eu acho que hoje eu sinto mais confiança. E o medo de errar vai diminuindo, porque você já errou, você já acertou, você viu que isso faz parte, o erro também te ensina, te leva para frente. Então, e eu acho que você tem mais bagagem, então você tem mais repertório, você tem de onde buscar mais lugar, mais coisas, né? Mais recursos. Você consegue buscar de experiências vividas e elaborar sobre esses temas. Então, eu acho que eu me sinto mais à vontade para falar de certas coisas, com um pouco mais de independência no meu pensar, talvez de ter já visto algumas teorias e ter opiniões sobre as teorias, coisa que quando você está aprendendo as teorias, você acha que eles são dogmas, né? E você acha que não, então essa teoria está certa. Todas estão em alguma medida, mas você também tem direito a uma opinião sobre tudo aquilo que você já experimentou. Então, para mim, ela é quase que uma resultante. E para você? Concordo com a Andrea, e eu acho que tem uma coisa que você, quando é jovem, você acha que um erro é fatal. Você vai errar e aquilo vai definir a sua vida. Chega uma certa idade que você vê que o erro faz parte, entendeu? Você acerta, você erra, sabe? E isso vai te dando uma serenidade. E, por outro lado, também, como você acumulou uma experiência, você passa a confiar mais naquilo que você está falando, você passa a acreditar mais em si mesmo. Eu já fui bem mais inseguro do que o que eu sou hoje, bem mais, entendeu? Eu tenho muito mais confiança naquilo e ao mesmo tempo que eu não tenho vergonha de dizer assim, bom, isso aí eu não sei. Isso aí Agora, assim, eu não costumo dizer, isso aí eu não consigo aprender. Sabe? Que é diferente. Sabe? Eu acho que você percebe que você consegue aprender as coisas. Pode demorar um pouco mais, né? Um pouco mais do que você queria. Mas você consegue aprender, você consegue digerir as coisas de uma outra forma, aceitar um outro ponto de vista, sabe? Que isso assim, um reflexo da juventude da sociedade. São as redes sociais que não aceitam um ponto de vista contraditório, não aceita o contraditório, né? O contraditório é você certo, o outro tá errado, entendeu? Sabe? Você é um gênio, o outro é uma besta. E quando, na verdade, todos somos gênios e bestas a cada momento. Não é nada absoluto, né? E eu acho que quando a gente é mais jovem, existe mesmo um pouco essa soberba e essa arrogância que vem até de uma inexperiência e de uma insegurança. Porque eu já acreditei em coisas ferrenhamente só para
10 anos, 5 anos depois, descobri que não era bem daquele jeito, né? Valoriza os primeiros aprendizados, né? Com muita... E até hoje a minha consciência é plena de tudo que eu não sei. Eu fico pensando, gente, o que será que hoje na minha cabeça eu acho que é de um jeito e que daqui a 10 anos eu vou descobrir que na verdade eu estava errada e que eu só não tinha lido ainda ou encontrado uma pessoa ou vivido uma experiência que ia me mostrar que aquela ideia era só uma ideia, que não era, sabe assim, que foi totalmente desconstruída com a próxima experiência vivida, né? Isso eu acho incrível da idade, acho uma delícia de ter essa noção de que eu não sei um monte de coisa e a curiosidade por descobrir. Sim, agora tem assim, a coisa da juventude que a juventude ela traz uma ousadia que é a idade você vai perdendo porque você pondera, né, as coisas. Então assim, grandes novidades elas acontecem a partir da juventude, né? Porque você não conhece outras coisas também e você se joga naquilo, entendeu? Eu fico lembrando assim, a primeira vez que o Caceta foi para frente das câmeras, a gente era autor do TV Pirata e a gente fazia show de humor. Aí o Boni viu o nosso show, viu que a gente tinha potencial de ir para frente das câmeras e tal, mas ele fez um teste que se fosse hoje, eu jamais aceitaria. Por quê? Ele falou, a gente fez, a primeira vez que a gente foi para frente das câmeras, a gente foi fazer uma cobertura do Carnaval de 1990, a gente tinha um camarote no Sambódromo, em que a gente entrevistava as celebridades, não tinha esse hábito de hoje em dia de entrevistar, ainda mais fazendo humor, né? Você tinha no máximo aqui a Mauri Júnior, sabe? Já era um humor, uma coisa, né, assim. Mas enfim. Então a proposta foi, a gente entrava no intervalo das escolas de samba ao vivo, entendeu? Durante o desfile do carnaval, que era uma coisa que tinha uma visibilidade boçal. Hoje, provavelmente, eu falar assim, não, peraí, eu acho que a gente não tem condição de aceitar isso. E a gente aceitou, a gente se preparou, claro, né? A gente ficou durante 3 meses só inventando perguntas e dividindo, né? Para quem a gente... vamos perguntar para sambista, vai perguntar para passista, vai ser ator, vai vir diretor, sabe? Aí tinha várias fichinhas assim com 200 perguntas, aí não, tá vindo um bicheiro aí pega a ficha do bicheiro, sabe? Entendeu? Mas aceitar aquele desafio, provavelmente se você fosse um grupo de velhos, não aceitaria. Para não me meter nessa fria. Agora, engraçado, eu acho que... Desculpa, não, pode falar. Não, é que eu tava aqui pensando, sim e não, de novo, eu vivo esse dilema, sim e não, sim e não. Eu acho que talvez a minha ideia de quando a gente fica velho, aí no sentido pejorativo da ideia, é quando você tem medo de perder o que você conquistou, sabe? E você vira amedrontado. Acho que quando você tem muito sucesso, isso deve ter você fica quase acuado um peso ali, né? Acuado, quando você tá acuado diante da vida. Eu acho que para mim essa seria a definição de velhice pejorativa. Quando você se sente acuado diante da vida, acuado diante de um cartão digital que você não sabe fazer, acuado diante de uma coisa, né, espontânea e meio louca que te colocam adiante, acuado diante de sair na rua. Não sei, eu acho que tem essa coisa do... Para mim, isso seria ficar velho, e eu espero que quando isso acontecer comigo, eu já esteja empacotando para morrer. Porque... Agora eu te pergunto, André, qual a ousadia dos últimos tempos que você fez na sua vida? Aí um monte, eu tô atuando numa peça, eu abri uma empresa, eu fui executiva há 30 anos, abri uma empresa, tô fazendo projetos de produção de agroecologia, eu trabalhei com monocultura numa das empresas onde eu tive durante muitos anos. Tudo isso eu desconheço, tô vendo como é que eu capto dinheiro, como é que eu faço edital, um monte de coisa que eu não tenho uma vaga ideia de como fazer, mas tô indo atrás da rede, que eu tenho uma rede que eu construí ao longo da vida, que é incrível. Quer dizer, quase que zerou e começou de novo. Tô começando um monte de coisa que me interessam, e né, eu tô
de novo com esse privilégio de ter tomado a decisão de me jogar naquilo que me faz feliz, que me deixa viva, que me ensina, que me tira da minha zona de conforto. Mas isso vale para o amor também? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Eu acho assim, eu tô casado há 23 anos com Ana, e a minha sensação é de estar sempre mantendo dinâmico aquela relação, mantendo dinâmico, não deixando sabe, a coisa esmorecer e cair na mesmice, enfim, e pensando, e viajando, e assim, tentando surpreender a pessoa, né? Eu acho que Que legal. quando você para de surpreender aquela pessoa, é que a coisa Lindo isso. desanda, né? Eu acho que é isso. Assim como eu vejo a vontade dela de me surpreender e de admirar a pessoa. Você sabe, você tem que admirar a pessoa com quem você tá. Tem que gostar esse ponto, sabe? Fala, pô, caramba, que legal, tô do lado dessa pessoa, a pessoa tão legal, fazendo coisas tão bacanas. E eu acho o fato de você fazer também para mostrar, sabe? E é isso, fazer, sabe? Teve um show desse meu ano e meio, teve um show para mim lá no Rio de Janeiro, que foi muito emblemático, era um show que eu fiquei durante um tempão, pô, vou fazer um show no Rio ainda não estou pronto, porque eu queria fazer um show em que as pessoas que me conheciam, meus filhos, minha mulher, chega lá e fala, caraca, porra, era isso então que o cara tava fazendo aí escondido, tá mandando bem, entendeu? Eu tava querendo, eu fiquei feliz que eu consegui chegar lá e mostrar de fato que fazia sentido tudo aquilo. Porque no início todos eles ficavam meio falando assim, pô, pai, vai entrar nessa. Pô. Como eles dão palpite, né? Acho que isso não é bem a sua. Alheia, isso não é bem a sua, não. Fica na tua aí. Entendeu? E para você, qual é o teu momento? Eu acho. Bom, Da vida afetiva. eu fui casada há 15 anos com o pai dos meus 3 filhos, e é uma pessoa que acho que nós dois continuamos nos surpreendendo estando separados positivamente. A gente é muito amigo e parceiro de vida na criação desses filhos que a gente amorosamente colocou no mundo, né? E tô separada já há 13, tive alguns relacionamentos nesse período e tô há não tanto tempo assim, tendo uma experiência afetiva muito diferente, porque ela traz talvez muitas referências daquilo que é considerado não padrão, né? É uma pessoa que é muito mais jovem que eu, 17 anos mais jovem que eu. É uma pessoa negra. É uma pessoa que é um ator que vive em Chicago e eu moro aqui. Então, assim, a gente tem vidas muito diferentes. Ele não tem filhos, eu tenho filhos, assim. Então, claramente ele tá numa etapa de vida, eu tô em outra etapa de vida. Mas a gente se encontrou num lugar Precisou ousadia afetivo. para assumir esse relacionamento? Total. Eu tava até falando, eu que sempre me achei uma pessoa muito desconstruída, muito, né, muito em evolução constante, assim, eu me vi autoetarista, assim, sim, eu tive que lidar com desafios meus que eu não sabia com essa questão da idade. Eu me senti uma senhora ridícula com um homem mais novo, assim, num determinado momento, e me achei ridícula. Eu tive que passar por cima desse lugar de você não tá sendo ridícula. Agora você tem 52 anos, ele tem 35, é isso mesmo? Tá passando. Não, acho que já avançou bastante, eu tô muito mais tranquila. Pra gente encerrar, eu gostaria que vocês dissessem os dois o que vocês consideram uma vida bem vivida. O que é algo que vocês ainda não fizeram, não experimentaram e querem vivenciar, enfim. Como é que vocês gostariam de encerrar aqui o recado de vocês? Eu ouvi uma frase essa semana, eu não vou conseguir falar a frase direito, mas eu medito e na minha meditação, uma das meditações dessa semana, tem um pensador, depois eu vou até buscar quem era, que falou assim, que
algo maior, Deus para alguns, né? Uhum. Me entregou uma lista de uma quantidade de talentos e potências. E que ao final da minha vida eu teria usado todos. Não teria nada para deixar para trás dos talentos e das potências que me foram oferecidas. Acho que para mim essa é uma vida bem vivida, ter esgotado, né, esse balde de talentos e de potências que a gente recebe. Tá aberto para isso. Hélio. Eu acho que uma vida bem vivida é você olhar para trás e ter orgulho das coisas que você fez, mas ela é bem vivida quando ela continua sendo vivida. Então, quando você continua podendo olhar para frente e ver que ainda tem coisa que você quer fazer, que você tem coisas que você conquistou e você continua tendo desejos, entende? Desejos que você vai atrás deles. Então, se você tem isso, porque eu acho que acho que seria muito ruim você chegar num momento da vida assim, já fiz tudo que eu queria fazer, agora não tem mais nada. Acho que tua vida não foi tão bem vivida assim. Posso falar só uma última coisa que me deu uma vontade imensa. Eu acho que, para mim, uma vida bem vivida tem a ver com as relações que a gente constrói. Isso veio com a idade. Eu acho que quando eu era mais jovem, eu achava que era sobre as conquistas. E é curioso porque eu falei das potências, mas hoje eu acho que a vida é sobre as relações que a gente tece e constrói. Então, uma vida bem vivida é uma vida onde a gente teceu lindas relações. Lindo. É bacana. Bacana. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Adorei a entrevista. Este foi o podcast Outros Tempos, uma ideia original da Orson Podcast, com produção da Handmaker e Lucha Libre Áudio. Tchau e até a próxima.